Ele, Eludelo. Nossa, cara. Parece que Dragon Age The Veilguard não conseguiu entrar na lista de indicados ao GOTY, hein? Se for isso mesmo, é uma surpresa para muitos fãs da franquia Dragon Age, especialmente considerando o impacto e o peso da saga no mundo do RPG. Isso levanta várias perguntas. Será que o jogo deixou a desejar em termos de inovação ou narrativa? A competição desse ano estava muito forte? Ou simplesmente não conseguiu chamar atenção suficiente para entrar na briga? Ô, galera, na moral, pera aí, tá estragando a moça aqui. Mas não sei, cara, tô achando a cara muito quadrada. Eu também! Cara de homem? Ô, mulher não é assim não, mano. Dragon Age é uma franquia lendária que nos trouxe clássicos como Origins e Inquisition. Mas agora, com The Veilguard, parece que a BioWare decidiu dar um passo arriscado demais e pagou o preço. Ih, mano, se liga. Virei um woke, velho. Virei da turma, hein? Você já se perguntou como um jogo de uma saga tão amada como Dragon Age ficou fora do GOTY? A resposta pode estar em algo mais sutil, mas incrivelmente irritante: as tentativas forçadas de modernizar o jogo com palavras e expressões ridículas. Sim, The Veilguard pecou no diálogo, e foi aí que tudo começou a desandar. Já posso abrir um perfil num X, no Twitter lá? Botar na bio pronome. Imagina estar em um universo cheio de elfos, dragões e magia, e ouvir alguém falando em gênero binário. Parece piada, mas foi exatamente isso que muitos jogadores encontraram. Não binário. Mas galera, só tem 3 gêneros, eu queria mais. Eu quero ser um helicóptero Black Hound. Por que isso aconteceu? Bem, parece que a BioWare quis fazer o jogo dialogar com uma geração mais jovem. Mas essa tentativa acabou quebrando a imersão e deixando muitos fãs de longa data decepcionados. Vamos combinar, um RPG medieval tem que soar medieval. Não precisa ser um TikTok com espadas. Lembra das frases épicas de Origins? Como, sou o servo da justiça e portador da espada da verdade. Agora compare isso com um personagem que, em meio a uma guerra com seu mundo quase acabando, ele se preocupa com pronomes. Está triste por causa de seu gênero? Isso não tem nada a ver com a história do game. Tentaram jogar uma pauta de gênero de qualquer jeito nos jogadores. Isso vem acontecendo há um tempo nos games, e só prova que é um fracasso atrás do outro. A recepção foi tão dura quanto previsível. Jogadores de longa data sentiram que The Veilguard perdeu a essência da franquia. E não foram só os fãs que criticaram. Diversos críticos apontaram que as tentativas de modernizar o jogo deixaram o tom inconsistente, muitas vezes, até ridículo. Isso é frustrante porque The Veilguard acertou em muitos aspectos. O combate é fluido, os gráficos são bons, e o mundo ainda é fascinante. Mas no fim das contas, a narrativa é o coração de qualquer RPG. Se os diálogos não funcionam, todo o resto perde impacto. E seu pronome é foda-se. A verdade é que, em um ano cheio de jogos espetaculares, como Baldur's Gate 3 e outros, The Veilguard não podia se dar ao luxo de errar. E essas decisões criativas, como a inserção de falas que tiram os jogadores da experiência, foram o suficiente para colocá-lo fora da disputa pelo GOTY. Mas ainda há esperança. A franquia Dragon Age já caiu e se reergueu antes. Talvez, com esse tropeço, a BioWare aprenda que o segredo do sucesso não está em agradar um certo grupinho, e seguir uma agenda woke, mas em ser fiel ao que tornou seus jogos inesquecíveis. A jornada não acabou. E quem sabe, o próximo Dragon Age volte a conquistar o coração dos fãs. E você, o que acha? A BioWare errou ao tentar modernizar The Veilguard com pautas de gênero e seguir a patota woke? Ou será que os fãs foram duros demais? Deixe seu comentário e, claro, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.